O chamado aos jovens. Deus quer que os jovens se tornem pessoas de espírito zeloso, a fim de estarem preparados para a ação em seu nobre trabalho e serem aptos a assumir responsabilidades. Deus chama os jovens de coração puro, fortes e valorosos e determinados a combater corajosamente na luta que se acha diante deles, a fim de glorificarem a Deus e beneficiarem a humanidade. Se os jovens verdadeiramente fizessem da Bíblia o seu estudo, de fato, acalmasse seus impetuosos desejos e ouvisse a voz de seu Criador e Redentor, não só estariam em paz com Deus, mas eles próprios se achariam enobrecidos e elevados. É de interesse eterno para você, meu jovem amigo, atender às instruções da palavra de Deus, pois elas são inestimável importância para você. Rogo-lhes que seja prudente e considere qual será o resultado de levar a vida desordenada, não regida pelo Espírito de Deus. Em livro de Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8, diz bem assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Por amor de sua salvação, por amor de Cristo que deu a si mesmo para salvá-lo da ruína, pare agora no começo da sua vida e pese bem as suas responsabilidades, suas oportunidades e suas possibilidades. Deus lhe deu oportunidade de ter um alto destino, jovem. Sua influência pode pesar na balança em favor da verdade de Deus. Pode ser um cooperador seu na grande obra da redenção humana. Jovens, há uns chamados a um alto destino. Se os jovens pudessem apreciar o alto destino, o que são chamados, considere bem os caminhos de seus pés. Comece suas obras elevado e santo propósito estejam decididos, mediante o poder da graça divina, a não se desviarem do caminho da retidão. Se começar a ir a direção errada, cada passo será cheio de perigo e desastre, e continuarão a afastar-se da verdade, da segurança e do sucesso. Preciso que o intelecto seja fortalecido e as energias morais vivificadas pelo poder divino. Veja que grandioso é. A causa de Deus requer as mais elevadas faculdades do ser. E em muitos campos, há urgente necessidade de jovens com habilidades de escrever. A necessidade de homens a que possa confiar o trabalho em extensos campos que hoje se acham prontos para colheitas. Jovens de aptidões comuns que se entreguem completamente a Deus e não sejam contaminados por vícios e impurezas terão sucesso e serão habilitados a fazer uma grande obra para Deus. Atendam os jovens a advertências e sejam sensatos. Quantos jovens têm desperdiçado a extravagância e desregramento às forças dadas por Deus? Quantas histórias dolorosas surgem diante de mim, de jovens que se tornaram meras ruínas da humanidade, mental, moral e fisicamente devido a condescências com hábitos viciosos. A constituição ficou arruinada, a utilidade da vida foi muito prejudicada por causa das condescendências com prazeres ilícitos. Tome cuidado, jovens.
Rogo-lhes, descuidados e indiferentes jovens de hoje, convertam-se e tornem-se colaboradores de Deus. Que seja o desejo da sua vida abençoar e salvar a outros. Se buscarem auxílio de Deus, seu poder atuar em você anulará as forças oponentes e vocês se tornarão santificados pela verdade. O pecado prevalece de maneira alarmante entre os jovens de hoje, mas seja o seu propósito fazer o que for possível para salvar pessoas do poder de Satanás. Jovens, sejam portadores de luz. Leve a luz aonde quer que forem. Mostre que tem forças de propósito, que não são pessoas indecisas, facilmente dominadas por maus companheiros. Não aceita sugestões dos que desonram a Deus, antes procuro reformar, reaver e salvar pessoas do mal. Recorram à oração, falam com mansidão e humildade de espírito aos que se opõem. Uma pessoa salva do erro, elevada sob o estandarte de Cristo, trará alegria ao céu e colocará uma estrela em sua coroa de honra. Quanta coisa boa que Jesus tem para você, jovem! Veja só, uma pessoa salva levará por sua piedosa influência outras ao conhecimento da salvação, e assim a obra se multiplicará, e só as revelações do dia do juízo tornarão manifestas a extensão da mesma. Não hesitem em trabalhar pelo Senhor, por pensarem que pode fazer pouco. Façam com fidelidade o seu pouco, pois Deus cooperará com seus esforços. É a maior maravilha. Ele escreverá seu nome no livro da vida como de uma pessoa digna de entrar no gozo do Senhor. Supliquemo-nos fervorosamente que sejam suscitados obreiros, pois os campos estão brancos para a ceifa. A seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Jovens, é alimentar ideias amplas. Veja que maravilhoso é. Os jovens devem ter ideias amplas e planos sábios para poderem tirar o maior proveito de suas oportunidades e captar a inspiração e a coragem que animaram os apóstolos de João. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Isso está no 1 João, no capítulo 2, versículo 14. Elevada nome apresentada perante os jovens, e Deus os convida a participar de um serviço real para Ele. Jovens de coração sincero, que se deleitam em ser alunos na escola de Cristo, pode fazer grande obra pelo Mestre, se tão somente derem ouvidos à ordem do capitão, ao ressoar ela ao longo das fileiras até o nosso tempo. Sejam corajosos, sejam fortes. 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 13. Vocês devem ser pessoas que andam humildemente com Deus, que estejam perante Ele na coragem que lhes deu, livres de impureza e de toda a contaminação da sensualidade que caracteriza a época atual. Devem ser jovens que desprezam toda a falsidade e impiedade, ousam ser verdadeiros e valorosos, elevando o ensanguentamento estandante do príncipe Emanuel. Seus talentos aumentarão à medida que usarem para o Mestre, e serão avaliados como preciosos por aquele que o comprou por preço infinito. Não se assentem, nem engrandecem para fazer qualquer coisa, simplesmente porque não podem realizar a um grande feito, mas executem com perfeição e energia tudo quanto as suas mãos encontrarem por fazer. Veja, jovem, há um chamado para o alistamento, jovem. Cristo chama voluntários para se alistarem sob sua bandeira, levarem perante o mundo o estandarte da cruz.
A igreja se enfraquece por falta de auxílio de jovens que deem corajosos testemunho e com zelo ardente estimula as energias enfraquecidas do povo de Deus, aumentando assim o poder da igreja no mundo. Necessitam-se de jovens que resistam à onda do mundanismo e ergam uma voz de advertência contra o dar os primeiros passos na imoralidade e no vício. Mas os rapazes que querem servir a Deus, a entregar-se à sua obra, precisam, primeiramente, limpar de toda impureza o templo da alma e entronizar a Cristo no seu coração. Serão então habilitados e por energia em seu esforço cristão e manifestarão o entusiástico zelo em convencer as pessoas a reconciliar-se com Cristo. Não responderão os nossos jovens aos convites de Cristo dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Avance para a frente e identifique-se como colaboradores de Deus, assumindo o trabalho onde levando à conclusão. Esses são os elementos do caráter. Deus não pede que os jovens tenham aspirações menores. Os elementos de caráter que tornam um homem bem-sucedido e honrado entre os demais: o desejo irreprimível de algum bem maior, a vontade indomável, o esforço constante e a incansável perseverança não devem ser esmagados. Essa é uma mensagem para você, jovem, que você tem um chamado a servir a Jesus. Vamos de uma canção para Deus abençoar a sua vida em o nome do Senhor. Se seu sonho se perdeu, desistir não é a solução. Pode ser livre se quiser recomeçar do que restou, refazer sem lamentar o que passou. Quando o dia amanhecer, não deixe de sonhar, deixa a luz de Deus se iluminar. Pode ser livre se quiser, sem te
Deus abençoe a todos abundantemente, em o nome do Senhor Jesus. Jovens, você faz parte do propósito de Deus.